Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e usemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cristo Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Virgem prudentíssima, Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que vamos meditar é o de São João, capítulo 20, versículo 1 ao 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Se você quiser dar uma pausa no vídeo e voltar a ler lentamente a passagem, eu recomendo, para que as palavras do Evangelho penetrem em profundidade no teu coração. Hoje é domingo de Páscoa, ponto número 1. É o domingo, para mim, um domingo de alegria. Penso em Páscoa, penso em domingo de ressurreição e penso em alegria. Eu lembro agora a passagem que nós lemos no quarto domingo de Quaresma, lembram? Que nos convida a estar sempre alegres. Aquela carta de São Paulo aos Tessalonicenses, estais sempre alegres. E lembrar e pensar na ressurreição é pensar em alegria. Imaginar a tristeza que os apóstolos sentiram ao perder o seu mestre, o seu Senhor. O clima diante da morte, do amor das suas vidas, devia ser terrível. E de repente, eles vão no túmulo e descobrem que não está mais ali seu corpo. E depois nós já conhecemos a história e sabemos que eles descobrem que Cristo ressuscitou. Imagina que alegria devem ter sentido. Primeiro Maria, que foi com certeza a primeira que Cristo apareceu depois da sua ressurreição. Depois Maria Madalena, que foi correndo anunciar aos apóstolos que Cristo tinha ressuscitado. Que alegria! E hoje, nesse domingo de Páscoa de 2021, é este o sentimento que tem que predominar no nosso coração. Alegria. Aí você pode me falar, alegria. Alegria num tempo de pandemia, alegria num tempo de tragédia, alegria num tempo de tantas limitações,
Alegria num tempo de tantas interrogações? À primeira vista, essa frase nos incomoda profundamente. Parece que é uma frase de pessoas iludidas. Ai, sim, alegria. Vejo os hospitais lotados, as pessoas morrendo, a crise econômica que aumenta cada vez mais. Só me causa desespero. Essa é uma frase de quem não acredita na ressurreição de Cristo. Ou você pode falar para mim também, como que eu posso não me entristecer? Como ser alegre o tempo todo com tudo isso que está acontecendo lá fora? Que está acontecendo na minha vida também? O que está acontecendo é que estamos nos deparando com a nossa limitação. A condição humana é muito limitada e encontrar-nos com essa limitação não é fácil. Nos encontramos com dores, sofrimentos, mas isso é comum. E é até normal nos entristecermos e abatermos por isso, é normal. Pode até vir um sentimento de depressão e de frustração. Mas nós que somos católicos, nós que acreditamos em Cristo ressuscitado, temos que ter no fundo da nossa alma uma plena alegria. Estes sentimentos depressivos, tristes, são contrários à alegria que fala São Paulo. Estais sempre alegres. A alegria que nasce da certeza da ressurreição de Cristo é capaz de sobreviver inclusive em meio às dificuldades. Ela subsiste sempre. Essa alegria da qual estamos contemplando agora, da qual estamos falando, é compatível com a dor, com a doença, com o fracasso, com as contradições. Não é uma alegria qualquer. É uma alegria que nasce da certeza da fé. Cristo ressuscitou. Cristo já venceu. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o pecado. Cristo venceu o mal. Essa vitória nós a temos por adiantado. E é isso que veio fazer Cristo no mundo. Veio nos dar esta certeza. O segundo ponto desta meditação é a certeza que a alegria cristã é paz. É paz. E diante de tanta inquietação, nós temos que cultivar a paz do espírito, a paz do coração. O Papa falou em uma ocasião, já em 2018, a alegria não é viver de risada em risada. Não é isso. A alegria não é ser engraçado. Não, não é isso. É outra coisa. A alegria cristã é a paz. A paz que está nas raízes, a paz do coração, a paz que somente Deus pode nos dar. Esta é a alegria cristã e é dessa alegria que estamos falando. E não é fácil perseverar na alegria. Não é fácil você olhar para a vida com olhos de fé e esperança e permanecer na alegria. Mas é o chamado que hoje Cristo ressuscitado está fazendo para você e para mim. Lembremos que as dificuldades sempre vão estar presentes nas nossas vidas. Contudo, estas contrariedades não podemos deixar que nos roubem a alegria. Não é a dor, não é a espada, não é a vida, não é a morte que vai nos roubar a alegria. Estas coisas dolorosas que acontecem na nossa história de vida são uma realidade com a qual vamos ter que aprender a conviver. A nossa alegria não pode ficar à espera de dias melhores, de dias sem contratempos, sem tentações, sem dores. É claro que existirão dias lindos na nossa vida, mas a cruz sempre vai estar presente. O Papa ainda diz: existem momentos difíceis, de cruz, mas nada pode destruir a alegria sobrenatural. Aquela alegria que se adapta
e transforma, mas sempre permanece pelo menos como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de, não obstante o contrário, sermos infinitamente amados. Temos que ser alegres e felizes porque nos sabemos amados. E esta é uma segurança interior, uma serenidade cheia de esperança que proporciona uma satisfação espiritual incompreensível à luz dos critérios humanos. Na Gaudete et Exsultate 125 está esse número que eu citei. E tem inúmeros textos sobre alegria. Vale a pena você ler com calma, você estudar esse documento do Papa. Terceiro ponto, a alegria cristã não se apoia em coisas passageiras. A alegria verdadeira tem um fundamento sólido. Ela não se apoia somente em coisas que passam, as notícias agradáveis, a saúde, a tranquilidade, a situação econômica estável e tantas outras coisas que nós nos apegamos. Tudo isso é bom, gente. Tudo isso são coisas boas e são coisas lícitas, mas não podem garantir a alegria eterna no nosso coração. É preciso descobrirmos todos os dias, cada dia, que a base sólida da alegria de que nos fala o apóstolo é a certeza de que o Senhor está sempre perto de nós. Eu estarei com vocês até os últimos dias. Ele prometeu. E Cristo é Deus. E Deus não falha as promessas. Ele vai ficar conosco. Ele vai ficar do nosso lado sempre. Com ou sem dores. Com ou sem contratempos. Sempre. E esta certeza é que faz com que possamos sorrir, com que possamos viver alegremente e transmitir para os outros esta alegria e esta esperança. Assim, só poderemos estar alegres se o Senhor estiver verdadeiramente presente na nossa vida, se não o tivermos perdido, se não tivermos os olhos turvados pela tibieza e pela falta de generosidade. Nós temos que pensar agora, fazer um exame de consciência e pensar: por que às vezes eu fico tão triste? Por que às vezes eu fico tão desanimada? Será que eu não estou longe de Deus? Será que eu não estou longe dessa certeza que Cristo ressuscitou, que Ele está do meu lado, que Ele sempre vai ficar comigo até o fim? Não será que eu estou dando muito espaço para as lamentações, para o desespero? Em muitas ocasiões, principalmente em tempos difíceis, como esse tempo que nós estamos vivendo hoje, é necessário que nos dirijamos a Deus num diálogo íntimo, sincero, abrindo nossa alma com toda a confiança no Deus que se fez próximo de nós e que tocou a nossa dor. É verdade que se a gente pergunta por que existe dor, por que existe cruz, nós não vamos encontrar uma resposta escrita na Bíblia. Mas Deus nos deu uma resposta. Tanto amou Deus ao mundo, que entregou seu Filho único por nós. Então Cristo é a resposta para o sofrimento humano. Ele assumiu as nossas dores, as nossas lágrimas, e Ele quis entregar a própria vida. E não parou aí a história. E agora nós sabemos que não parou a história. Ele entregou a vida e ressuscitou. E está vivo dentro de nós. Então, quando a dificuldade aperta, quando vem esses momentos de dor, nós temos que lembrar que temos a Cristo dentro de nós. Que Cristo já venceu. Que Cristo está do nosso lado. E agora, para finalizar esta meditação, quero deixar algumas perguntas para a tua reflexão. Primeira, eu sou capaz de fazer prevalecer na minha vida, no dia a dia, a plena alegria que nasce dessa certeza na ressurreição do Senhor? Prevalece a alegria no meu dia a dia?
Ou a minha vida está mergulhada em contínuas lamentações, queixas? Para fazer prevalecer em nossas vidas a alegria, nós temos que viver a virtude da alegria. E a virtude é algo conquistado com muita luta, com muita batalha. Não é algo assim espontâneo, que nasce só porque eu acho engraçado alguma coisa. Nós estamos num período que nada parece engraçado. Nós estamos num período que nós temos que ter um novo olhar para a realidade e descobrir de trás de cada situação a mão de Deus, a presença de Deus vivo. Sou capaz de fazer prevalecer a alegria na minha vida e transmito isso para as pessoas que moram comigo, para quem trabalha comigo, para quem faz apostolado comigo. Ou é ao contrário? Segunda pergunta. Ao final da missa sempre escutamos esta frase: a alegria do Senhor seja a vossa força. E a pergunta vem: permito que a alegria do Senhor penetre nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, na minha memória, nas minhas emoções, na minha fala, nos meus comportamentos? Permito que a alegria do Senhor seja a minha força? Seja quem guia a minha forma de esperar, de sentir, de lembrar, de falar, de me comportar? Somente esta força é a que nós podemos dar lugar dentro de nós. A alegria que nos fortaleça, que nos dê energia. E eu permito que isso aconteça? Ou eu fecho a porta para a alegria? Terceira pergunta: estai alegres no Senhor, estai alegres. E São Paulo repete isso. Parece que de toda a mensagem que ele pregou, ele queria gritar para todo mundo: estai alegres. É o único que nos resta. Acreditar no Senhor é estar alegres. Acreditar na ressurreição do Senhor é estar alegres. Então, apesar das dificuldades do dia, eu busco ativamente estar alegre em Cristo, com Cristo, por Ele. E como que a gente faz para estar alegres no Senhor? Eu acho que o caminho mais curto, um atalho que nos concede essa alegria, é a ação de graças contínua. Agradecer, louvar a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado por esse sofrimento, por essa dor. Quando somos capazes de agradecer a Deus, agradecer as coisas boas e as coisas difíceis, no final do nosso coração se restabelece a paz. E a paz nos dá alegria, a verdadeira e profunda alegria. Fiquemos com essa mensagem, nessa meditação, e peçamos com muito fervor, com muita fé a Cristo ressuscitado, que nos faça homens e mulheres de profunda alegria interior e sobrenatural. Que não sejamos covardes diante das situações difíceis da vida e que aumente a nossa fé nele. Que Maria, que é a nossa mãezinha, nos ensine também a ter essa fé no Cristo ressuscitado, no seu Filho ressuscitado, e a ser alegres. Alegres como ela. Alegres com essa paz interior que tanto precisamos. Senhor, nós vos damos graças por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Virgem prudentíssima, Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estais sempre alegres no Senhor.